As manhãs em Israel costumavam ser tranquilas, mas para Sansão, o juiz escolhido por Deus, elas eram um reflexo de uma batalha constante. Ele tinha um propósito divino: ser o libertador do seu povo, o instrumento de Deus para desferir golpes contra os filisteus, que oprimiam os israelitas. Sua força extraordinária, uma dádiva que o tornava quase invencível. Era um sinal do pacto que Deus havia feito com ele desde seu nascimento. Desde muito jovem, Sansão sabia que sua vida estava entrelaçada com os desígnios divinos e que deveria ser um nazireu, separado e consagrado a Deus, como estava escrito em Números, capítulo 6, versículos 2 e 3. Falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: quando alguém fizer voto de nazireu, para se separar ao Senhor, apartar-se-á do vinho e da bebida forte. No entanto, o peso das expectativas e a natureza humana muitas vezes o levavam a decisões imprudentes. A primeira decisão que marcaria o curso de sua vida aconteceu quando ele avistou uma jovem filisteia, uma mulher que capturou seu coração. Mesmo sabendo que seus pais desaprovavam, a paixão deslumbrou sua razão, e Sansão declarou, com firmeza, que a desejava como esposa. Tomá-a para mim, pois ela me agrada, disse Sansão, ignorando os alertas de seus pais sobre a importância de se unir a uma mulher de sua própria tribo, como reforçado em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3. Essa escolha imprudente não apenas o distanciou de sua família, mas também o colocou em rota de colisão com os filisteus, que apenas esperavam uma oportunidade para retaliar. A segunda decisão crítica ocorre durante um encontro com leões. Com a força divinamente dada, Sansão enfrentou e derrotou um leão feroz, rasgando-o como se fosse um pequeno cabrito. Porém, ao retornar ao local, encontrou o corpo do leão, agora cheio de abelhas e mel. Em um momento de fraqueza e desejo, ele decidiu tocar o cadáver, desobedecendo às leis de pureza. Essa escolha não só mostrou uma falta de respeito pelas promessas que havia feito, mas também o afastou cada vez mais de sua missão. Ele não percebeu que essa pequena decisão de ceder à curiosidade e ao prazer momentâneo o conduziria a um caminho de destruição. Finalmente, a terceira decisão, talvez a mais devastadora, envolveu Dalila, uma mulher deslumbrante, que entrou em sua vida como um sopro de ar fresco, mas que representava uma traição profundamente enraizada. Os príncipes filisteus, temendo a força de Sansão, viram em Dalila a oportunidade ideal para descobrir o segredo de sua força. Ela, ciente do desejo de agradar aos filisteus e de sua própria ambição, começou a pressionar Sansão a revelá-lo. Em resposta à sua insistência, Sansão brincou com sua própria segurança, revelando informações enganosas. Até que finalmente, em um momento de vulnerabilidade, entregou o verdadeiro segredo: se rasparem a minha cabeleira, minha força se afastará de mim. Essa decisão foi um ponto sem volta, traindo não apenas a si mesmo, mas também o propósito maior que Deus havia destinado a ele. À medida que esses eventos se desenrolavam, o cenário se tornava cada vez mais sombrio. Os filisteus tramavam nas sombras, aproveitando cada fraqueza revelada por Sansão, esperando o momento certo para finalmente capturá-lo. Os conflitos entre Israel e os filisteus eram intensos, e cada uma das decisões imprudentes de Sansão o afastava de seu destino como juiz e libertador. A ironia de sua força, um dom que deveria ser usado para proteger seu povo, tornava-se uma fonte de sua própria queda. Sansão, em sua jornada, não percebeu o quão perto estava da ruína. A fé que um dia o guiou estava se dissipando, e o homem que deveria ser um pilar de força estava afundando nas areias movediças de suas próprias decisões. Agora, ele estava prestes a enfrentar as consequências de suas escolhas, um desafio que testaria não apenas sua força, mas também a essência de sua fé. Ele jamais imaginou que as 3 decisões que tomou o levariam a um confronto não apenas com os filisteus, mas também consigo mesmo. As sementes da traição e da queda estavam plantadas. E o desfecho dessas escolhas ousadas estava prestes a mudar não apenas sua vida, mas também o destino de toda uma nação. Assim, a história de Sansão se desenrolava, cheia de tensão, desafios e lições sobre a obediência e as consequências de se desviar do caminho que Deus traçou. Sansão estava em um momento de desespero. Cativo e humilhado diante dos filisteus. Sua força, que outrora foi sua glória,
Agora lhe parecia uma memória distante, um eco das grandes realizações que ele havia realizado em nome de Israel. O que restava dele era um homem que havia feito escolhas que o levaram ao fundo do poço. Olhando para trás, era claro que suas decisões tinham um padrão. Cada uma delas foi marcada por impulsividade e falta de discernimento. Ele se deixou levar pelo desejo, pela paixão momentânea, ignorando as advertências de sua missão divina. A primeira decisão imprudente foi confiar em uma mulher filisteia, uma escolha que o afastou de seu propósito. Ele poderia ter encontrado uma parceira em Israel. Mas em vez disso, se entregou aos encantos de Dalila, uma mulher que revelou ser a própria razão de sua queda. Quando Sansão compartilhou com ela o segredo de sua força, que sua força residia em seu cabelo, símbolo de seu voto a Deus, ele não percebeu o quão perigosa era essa confiança. Como está escrito na Bíblia, o homem sábio vê o mal e esconde-se, mas os insensatos passam e são castigados. Essa verdade reverberou em sua mente enquanto ele se recordava de seu caminho até aquele momento. A segunda decisão veio com a entrega de seu coração. Sansão permitiu que o desejo ofuscasse seu julgamento. Ele acreditou que poderia controlar a situação, que poderia amar Dalila sem consequências. Em um dos momentos de vulnerabilidade, ele olhava nos olhos dela e se sentia envolto por um calor inexplicável. Mas a traição se aproximava sorrateiramente, e na busca pela felicidade, ele desconsiderou sua responsabilidade como juiz e como servo de Deus. Essa relação não apenas levou à sua captura, mas trouxe a consequência de humilhar todo o seu povo. Ele pensou em sua família, em seus amigos, em todos aqueles que dependiam dele. Suas decisões não apenas moldaram seu destino, mas também afetaram os que estavam ao seu redor. A terceira e mais trágica decisão foi permitir que seus cabelos fossem cortados. No momento em que Dalila finalmente o traiu, Sansão não compreendeu a gravidade do que estava acontecendo. O toque suave da lâmina no seu cabelo não lhe trouxe temor. Ao contrário, ele ainda acreditava que poderia se livrar, que poderia recuperar sua força a qualquer momento. Ele nunca imaginou que, ao se entregar a uma paixão enganosa, também entregaria sua confiança a alguém que não tinha intenções genuínas. Ele se tornou vulnerável. E sua fraqueza foi exposta aos filisteus, que não hesitaram em aproveitar isso. Agora, no templo dos filisteus, Sansão enfrentou seus opressores. A força que lhe fora concedida por Deus parecia ter se dissipado, mas em seu coração, ele ainda nutria a conexão com o Senhor. Ele clamou a Deus, pedindo novamente pela força que lhe havia sido retirada. Era um momento de contrição e reconhecimento de suas falhas. Assim como está escrito em Salmos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E ele se lembrou dessa verdade. Entre as correntes e as zombarias, ele ergueu a voz, clamando por um toque divino em sua vida, mesmo nas horas mais sombrias. Concentrando-se, Sansão pediu a Deus que o fortalecesse uma vez mais. Ele pediu um último ato de força, um último momento para redimir suas decisões e corrigir sua trajetória. Nas profundezas de sua dor, ele encontrou um propósito. Com as mãos erguidas, Sansão empurrou as colunas do templo com toda a força que lhe restava, causando sua queda e levando consigo os filisteus que tanto o oprimiram. O estrondo reverberou pelas paredes, e os gritos de espanto se misturaram ao eco da queda. Esse ato final não foi apenas a destruição física dos seus inimigos, mas um símbolo de sua entrega a Deus, de sua aceitação das consequências de suas decisões. Esse ato, embora trágico, trouxe uma redenção que não era apenas sua, mas também para Israel. Ele havia aprendido, da maneira mais difícil, que suas decisões não afetavam apenas a si mesmo, mas tinham repercussões que ecoavam através das gerações. O povo de Israel, que por tanto tempo havia vivido sob a opressão dos filisteus, encontrou na morte de Sansão um novo caminho. A força que lhe foi dada agora se transformava numa lembrança da necessidade de fidelidade e discernimento em todas as decisões que tomamos. As últimas palavras de Sansão, antes de sucumbir à morte, ressoam como um lembrete para todos nós. As escolhas que fazemos moldam não apenas o nosso destino, mas o de todos ao nosso redor. Ele se lembrou de sua infância, quando brincava e sonhava em ser um herói. A força divina deve ser usada com sabedoria e responsabilidade.
A história de Sansão nos ensina sobre a importância de discernir nossas decisões e a busca por um propósito maior. Que possamos refletir sobre nossas próprias escolhas e lembrar que, mesmo nas horas mais sombrias, há sempre a possibilidade de redenção. Ao final de sua jornada, que possamos tirar lições das decisões de Sansão. Cada escolha que fazemos tem um impacto, não apenas em nós, mas nas vidas de outros. Como está escrito, a sabedoria clama, a inteligência levanta a sua voz. Provérbios 1h20. Que possamos ter a coragem de ouvir essa voz e agir de acordo com a verdadeira sabedoria. Agora, convido você, leitor, a refletir sobre suas próprias decisões na vida. Quais são as colunas que você precisa empurrar para se libertar das amarras que o prendem? Que essa história inspire a coragem de escolher sabiamente e a sempre buscar a luz, mesmo nos momentos mais desafiadores. Se você se sentiu tocado por essa narrativa, curta, compartilhe e comente. Sua voz e suas experiências podem inspirar outros a também buscarem sabedoria em suas decisões. Que possamos juntos aprender e crescer em fé e entendimento, transformando nossas histórias e inspirando aqueles que nos cercam a viver com propósito e responsabilidade.